Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Reis, capítulo 6. Nós vamos ler aqui dos versículos 14 ao 17. Quem está conosco no chat, por gentileza, já coloca aí a referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós vamos trabalhar hoje. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 14 ao 17. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu te convido a deixar um like nesse vídeo. O seu like ajuda demais para que a nossa transmissão alcance outras pessoas. Se você é novo, é nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Inclusive, nessa última segunda-feira, nós fizemos um devocional aqui sobre maldição hereditária. E por que eu quero enfatizar esse devocional em específico? Eu sei que esse é um tema que desperta muita curiosidade e também muitas dúvidas para um sem número de pessoas. É muito importante entender esse tema de maneira bíblica, de maneira correta. Por isso nós fizemos esse devocional. Já tenho visto diversos feedbacks, diversos testemunhos positivos desse devocional da última segunda. Se você esteve conosco, gratidão pela sua presença. Se você ainda não viu, está salvo aqui no canal. Eu te convido a visitar esse devocional e ser abençoado por essa palavra de Deus, tá bom? Segundo o livro de Reis, gente, capítulo 6, versículos 14 ao 17, olha o que diz. Certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo e, ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. E exclamou então o servo: Ai, meu senhor, o que faremos agora? E Eliseu disse: Não tenha medo, pois do nosso lado há muitos mais que do lado deles. Então Eliseu orou e disse: Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos, e carruagens de fogo. Gente, a história que eu tomo como base para o nosso devocional de hoje, ela começa um pouco antes do trecho que nós lemos e vai se suceder nos versículos seguintes. Mas eu separei esses versículos aqui em destaque para mostrar uma realidade espiritual que se apresentou naquele momento, que se apresenta nas nossas vidas hoje. E sempre como enfatizo, quando existe um texto muito longo, eu pego um recorte aqui, mas você em sua casa ou onde estiver, fique à vontade para depois visitar o texto e mergulhar em outras perspectivas do texto, tá bom? A referência já está dada para vocês. Mas vamos contextualizar aqui. O rei da Síria, ele está em combate contra Israel. Ele vai atacar uma cidade de Israel onde está o profeta Eliseu. É muito importante você saber que Eliseu, no tempo dele, era o principal profeta de Israel. Eliseu, ele sucede Elias, ele é o principal profeta da nação e ele é, inclusive, conhecido internacionalmente. Quem vai se lembrar aqui da história do general sírio Naamã, que é curado de lepra, quando ele sai da Síria, vem até Israel para consultar o profeta de Deus e ali ele é curado da sua lepra. Eu falo isso para você entender que Eliseu não era uma pessoa conhecida só na sua rua, conhecida só no seu bairro, não, era um profeta de renome nacional e internacional. Então o rei da Síria, ele pega um destacamento do exército sírio e cerca a cidade de Dotã, a cidade onde o profeta Eliseu estava ali. E aí, num determinado momento, quando ele cerca aquela região onde Eliseu está, a Bíblia fala que o moço do profeta, ou o servo do profeta, em algumas versões está escrito moço, outras versões está escrito servo. Era um empregado que o profeta tinha ali para ajudar ele nas atividades do dia a dia, e segundo alguns teólogos também, seria uma espécie de trainee de profeta, né? Aqui alguns teólogos vão divergir sim ou não, mas o importante é você saber que Geazi, este homem citado no texto como moço do profeta, ou como servo do profeta, era alguém que estava auxiliando o profeta. Eliseu estava debaixo das suas ordens. Então, Geazi, ele abre a porta de casa, numa certa manhã, ele se depara com aquele destacamento
do exército sírio na frente da casa de Eliseu para matá-los, né? Vamos trazer a cena para hoje, para a gente imaginar. Seria o equivalente a você acordar de manhã, abrir a porta da sua casa para colocar o lixo na rua, colocar o lixo fora, e você se depara com um destacamento militar direcionado a fuzilar sua casa. Meu irmão, que loucura que não era. A expressão, inclusive, aqui a gente vê no versículo 15, né, que Geazi viu soldados, cavalos e carros de guerra. Isso aqui fala do mais tecnológico nível de aparelhamento de guerra da época. Hoje nós temos, por exemplo, o avião, que não tinha naquela época. As embarcações, apesar de já haverem provavelmente naquela época, não é o caso aqui, porque é um combate em terra, mas hoje em dia, talvez o carro militar, digamos assim, né, mais conhecido para um avanço por terra seja um tanque militar, um tanque de guerra. Mas você acordar de manhã cedo e ter tanques de guerra direcionados para fuzilar sua casa. Meu irmão, você vai ficar em desespero. É humanamente aceitável que você entre em desespero, até porque o desespero tem a ver com a descarga tão forte de adrenalina que você recebe, que é o teu corpo e a tua mente te preparando para tomar decisões rápidas, preparando o teu físico para poder correr, fugir o mais rápido que você puder. Então é recomendável que você tenha uma dose de desespero de vez em quando, fica aí a dica. Mas não se desespere o tempo todo, até porque eu quero te ensinar aqui que a realidade que se apresenta diante dos nossos olhos, ela não é a única existente. Nós não enxergamos tudo com os nossos olhos físicos, tá, gente? Então, quando Geazi, o servo do profeta, o moço do profeta, ele vai alertar o profeta Eliseu, ele entra em pânico. Ele fala assim: Eliseu, lá fora tem um exército querendo destruir a gente. E aí Eliseu fala o seguinte: fique tranquilo, porque em maior número, são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí eu penso que Geazi, o moço do profeta, deve ter feito o seguinte cálculo: bom, aqui tem eu e tem Eliseu. Lá tem um exército numeroso, cavalos, carros de guerra. Por que o profeta está dizendo que em maior número estão os que estão conosco? Esse profeta deve ter pirado a cabeça. Ele está viajando na maionese. Mas, na verdade, essa frase de Eliseu não era uma ilusão. Ele não tinha delirado. O que Eliseu tinha que Geazi não tinha, gente? Visão espiritual. Eliseu tinha visão espiritual. E por enxergar a realidade do mundo espiritual, ele sabia que os anjos de Deus, que batalhavam em favor dele, que batalhavam em favor de Israel, eles eram em maior número do que o exército sírio, entende? Inclusive, no versículo 17, Eliseu faz uma oração pedindo para que Deus abra os olhos de Geazi, os olhos do auxiliar dele. Interessante, gente, que Eliseu não declara assim: ó, eu declaro que seus olhos espirituais sejam abertos agora. Não, ele ora a Deus. Por quê? Porque quem abre os nossos olhos espirituais é o próprio Deus. É ele que tem esse poder de nos fazer enxergarmos realidades espirituais. E aí a Bíblia diz que quando os olhos de Geazi são abertos, eles enxergam anjos do Senhor, cavalos e carruagens de fogo, um exército espiritual que estava ali lutando para proteger Eliseu. Gente, nós que temos acesso à palavra de Deus, você que conhece o Deus da Bíblia, você que serve ao Senhor de Israel, o Senhor dos Exércitos, você não pode caminhar apenas numa perspectiva humana. Eu quero trazer e deixar claro aqui o fato de que existem dois extremos. O extremo do incrédulo, que acha que só existe a perspectiva humana, e o extremo daquele que espiritualiza de forma errada, entendeu? Eu não acho... Já tem gente que espiritualiza demais, eu não acho que tenha pessoas que espiritualizam demais, porque não dá para espiritualizar demais, porque tudo é espiritual. Não tem como você espiritualizar em excesso. Tem como você espiritualizar da forma errada, entendeu? Então, tem pessoas que acham que o mundo espiritual não existe. Essas pessoas estão equivocadas, falo humildemente com base na Bíblia, na qual eu acredito. E tem pessoas que acham que só existe a realidade espiritual. Não, as duas coisas, elas existem e elas se complementam, gente, tá bom? É por isso que nós, seres humanos, nós somos seres físicos e também espirituais. Se você não tiver espírito, você não vive. Se você não tiver corpo também, você não vai viver nessa terra.
Nós somos seres tanto físicos quanto espirituais. E as realidades que nós lidamos são realidades físicas e realidades espirituais. Até lembrando um pouco do devocional que nós fizemos sobre maldição hereditária, eu enfatizei em alguns momentos do devocional a questão de existir pecado hereditário, né? E que o pecado hereditário é um pecado que vai se repetindo de geração em geração e ele pode ter influência de fatores genéticos, até se tem algumas pesquisas científicas que mostram como algumas pessoas geneticamente já têm uma propensão ao vício do álcool, por exemplo, tá bom? Então podem ter fatores genéticos e podem ter fatores também ambientais, o ambiente que a pessoa cresce, a casa que a pessoa cresce, a família que ela cresce, os amigos, as pessoas com que ela se envolve, são fatores ambientais influenciando as ideias que a pessoa acredita, as decisões que a pessoa vai tomar, uma série de coisas. E tem também questões espirituais, tudo isso funciona junto, tem nada isolado, tudo funciona junto. Agora, o que nós, que cremos na Bíblia, não podemos jamais cometer o erro de achar que só existe a realidade material. Existe uma realidade espiritual, uma realidade que muitas vezes não vemos com os nossos olhos físicos, mas temos que ter a consciência dela. Tem um devocional aqui, gente, já tem um tempo que eu fiz, e quero em Deus até repetir o tema desse devocional, porque é muito importante. Eu falei sobre a consciência da presença de Deus. O que é a consciência? A presença de Deus é algo que você pode sentir sensorialmente. Você pode sentir um arrepio, você pode sentir uma emoção, chorar, você pode de alguma forma, mesmo sem saber como explicar para alguém, você pode falar, Tiago, Deus está aqui, eu estou sentindo ele, não sei como explicar, mas Deus está aqui. Tem momentos de fato que a presença de Deus invade o nosso ser, invade o ambiente, você sente. Porém, não é toda hora do dia que você vai se arrepiar, que você vai chorar, que você vai se emocionar. São momentos isolados no dia, momentos isolados na semana, muitas vezes. Mas, embora nem sempre você sinta a presença de Deus, você precisa ter a consciência da presença. Ou seja, mesmo que você não se arrepie, não chore, não se emocione, você tem ali a convicção de que Deus está contigo em todos os momentos. Você entende isso? Então, Geazi, ele se desespera e entra em pânico porque ele vê apenas a realidade material. Tem um exército ali direcionado para destruir ele, o profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu, o que é que traz paz para ele? O que é que traz calmaria para o profeta Eliseu? Ter consciência da realidade espiritual e de que existe um Deus que luta por ele. Agora, gente, tem um detalhe aqui que eu preciso que você aprenda isso. Você não pode sair desse devocional sem aprender isso. Tiago, por que muitas vezes eu não consigo alcançar essa dimensão, essa consciência, esse discernimento? Porque muitas vezes a prática do nosso cristianismo acaba caindo em determinado cristianismo egoísta, né? Muitas pessoas utilizam Deus, a Bíblia, as promessas da palavra de Deus apenas para cumprirem os seus propósitos pessoais. E quando eu falo isso, gente, não significa que a pessoa tem um propósito pessoal maligno, mas um propósito egoísta, que muitas vezes não tem a ver com a vontade de Deus. Gente, vou abrir um parênteses aqui. Vamos ser sinceros. Quantas e quantas vezes a nossa vontade conflitou com a vontade de Deus? Para pensar aí. Quantas e quantas vezes a nossa vontade conflitou com a vontade? Vontade que para nós eram até vontades boas, vontades positivas, mas não era a vontade de Deus. Você vai ver, por exemplo, lá na carta, lá em Atos não é uma carta, né? É um livro histórico. Você vai ver lá em Atos, por exemplo, que em determinado momento, o apóstolo Paulo, ele sente vontade, ele tenta ir para uma determinada região, pregar o evangelho, e ele fala que o Espírito de Deus o impediu de ir para aquela região. Olha só, gente, que interessante. O cara ia pregar o evangelho. A vontade dele não tem vontade melhor do que essa, não. Ele pregar o evangelho, anunciar o evangelho de Cristo. Ele fala que o Espírito Santo o impediu. Entende? E não está escritas lá, não está escrita as razões pelo qual o Espírito Santo o impediu. Deus é quem sabe. Se não era o momento, se não era a oportunidade, se não era o jeito adequado, enfim. Mas tem coisas que nós queremos que Deus não quer. E tem coisas que Deus quer que nós não queremos. Então, muitos de nós caímos, às vezes, na cilada de vivermos um evangelho
como um meio, como um método de alcançarmos a nossa própria vontade. Aí você vê tantas pessoas que... Não estou dizendo que isso aqui necessariamente é errado, tá? Mas vou dar um exemplo. Pessoas que fazem campanhas, por exemplo, campanha de oração, campanha de jejum, quando tem apenas quando tem um motivo que lhes interessa. Campanha para ganhar o carro novo, campanha para casa própria, pelo amor de Deus, gente. Eu sei até que não deve ser o caso de muitos irmãos que estão aqui, né? Porque a nossa linha já é outra, quando a pessoa vem com a linha muito diferente, ela já nem fica direito. Mas essa realidade existe aos montes ainda. Tem de pessoas que têm o evangelho e têm Deus como um meio para alcançar os seus próprios fins. Então, quando você vive o evangelho nessa perspectiva, dificilmente você vai ter a compreensão do mundo espiritual como ele é. Por que que Deus mandou cavalos, carruagens de fogo, um exército de anjos para proteger Eliseu? Porque ele era especialzão? Porque ele era diferentão? Porque ele era melhor do que todo mundo? Não. Porque Eliseu, naquele momento, ele era um profeta de Deus, profeta da nação, profeta reconhecido e com influência internacional, debaixo do propósito de Deus. Aqui é a chave do nosso devocional de hoje. Para você ter esse nível de proteção, esse nível de graça, esse nível de discernimento e profundidade espiritual, você precisa estar debaixo de um propósito de Deus. Por quê? Estando debaixo de um propósito, Deus ele vai te dar todo o recurso necessário para você cumprir aquele propósito. Gente, vamos pensar o seguinte, só um exemplo aqui. Digamos que você precisa entrar numa determinada região da sua cidade, uma região que seja muito perigosa. Mas você quer entrar ali para ver um namorado, a namorada, a pessoa mora naquela região, não tem outra forma de se ver, você está com saudade e quer ver aquela pessoa. Aí você vai lá desprotegido, vai lá correndo o risco de, por exemplo, sofrer um assalto, sofrer uma tentativa de até uma outra coisa. A região é a mais perigosa possível. Você corre o risco até de ser confundido com, né, vamos supor que uma gangue rival, e aí você ser alvejado naquela região porque ela é muito perigosa. Essa é uma coisa. Outra coisa é quando você vai, por exemplo, um chefe de estado vai entrar numa determinada região que por mais perigosa que seja, meu amigo, vai exército, vai polícia, vai espião, vai batedor, vai todo um aparato para proteger aquele chefe que muitas vezes está numa missão oficial, entende? Ou seja, a missão daquele chefe exige uma estrutura para que ele seja bem sucedido no propósito dele. É estando debaixo do propósito de Deus e da vontade de Deus que você vai ter esse nível de proteção aqui. Que mesmo que um exército se levante contra você, o Senhor Deus vai colocar um exército de anjos para te proteger. Sabe o que aconteceu aqui nessa situação? Se você for ler os versículos seguintes e fique à vontade na sua casa depois para ler, você vai ver que Eliseu, na verdade, o exército de Deus, ele ora a Deus, o exército de Deus, ele cega o exército sírio. O exército sírio fica cego. Todo mundo ali que estava ali para fuzilar Eliseu, eles ficam cegos e aí Eliseu consegue escapar da vontade da vontade do exército destruí-lo, né? Inclusive depois o exército sírio volta para o seu país de origem, eles desistem de perseguir Eliseu, reconhecendo que ele era um homem de Deus e que Deus ia proteger ele em qualquer situação. Ou seja, um grande aparato, uma grande proteção precisa estar debaixo de uma grande missão. Por que isso, Tiago? Porque o evangelho não está disponibilizado para nós vivermos a nossa própria vontade. Não são os nossos próprios roteiros, é a vontade de Deus, é a missão de Deus, é o propósito de Deus. Quer ver o sobrenatural de Deus agir na sua vida? Se engaje num propósito divino. Tiago, eu tenho que saber qual é o chamado de Deus, qual é o propósito. Não perca tempo com isso agora. Se você se engajar numa missão, se você se engajar em algo que Deus está fazendo, e primeira coisa, identifique o que Deus está fazendo. Segunda coisa, se envolva com o que Deus está fazendo. Quando você identifica, quando você se envolve, aí todo o aparato do céu, ele agora vai te proteger. Por quê? Porque a missão agora não é tua, a missão agora é de Deus. Então Deus patrocina esse propósito. Os propósitos que Deus propõe, Deus patrocina e Deus sustenta. Os propósitos do nosso coração, Deus não tem compromisso com eles. Mas, Tiago, eu conheço tal pessoa que é egoísta.
tal pessoa que nem acredita em Deus e está dando certo na vida. Todo sucesso sem Deus, ele é temporário. A queda vai vir e vai ser feia. Infelizmente, é a realidade, gente. É a realidade. Mas se você quer, de fato, compreender e desfrutar do que Deus tem para prover na sua vida, basta você entrar nos propósitos de Deus, entrar nos planos de Deus. E eu faço uma pergunta aqui para a gente orar e fechar o devocional de hoje. Quanto tempo mais você vai resistir até entrar nos propósitos de Deus? Quanto tempo mais? Deus tem te chamado, tocado o seu coração, falado com você, eu tenho certeza disso. Eu sinto do Espírito Santo compartilhar essa pergunta com você. E eu quero mais uma vez inflamar o teu coração a dizer sim para a vontade de Deus. Essa aqui não é um chamado para você, Thiago, é para quem quer se converter, quem quer mudar de religião. Não. A ideia aqui não é religião. A ideia é o chamado de Deus para que você viva a vontade dele na sua vida. Vontade essa que muitas vezes você já sabe qual é, mas tem resistido porque você tem os seus próprios planos, seus próprios desígnios. Seus próprios planos, seus próprios desígnios só vão ser enxergados pela visão física. É o máximo que você enxerga. Tiago, como que eu faço para enxergar os propósitos e a vontade de Deus na minha vida? Você tem que ter uma visão espiritual. Você tem que ter essa dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual só Deus pode dar. É por isso que só o Senhor consegue colocar determinadas coisas no seu coração. Eu não consigo, outras pessoas não conseguem, mas o Espírito Santo de Deus, que conhece a linguagem do seu coração, que conhece a linguagem da sua alma, ele fala de forma inconfundível. De uma forma que nem você sabe explicar, mas você tem convicção. Isso aqui é Deus falando na minha vida. Diga sim para esse chamado de Deus. E tenha certeza que os propósitos de Deus na sua vida, ele vai prover, ele vai patrocinar, ele vai guardar e ele vai sustentar para a honra e glória do nome dele. Amém, gente? Vamos orar juntos? Senhor Deus, sou grato a Ti por essa palavra, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, para que o seu temor possa vir sobre os nossos corações, com graça, com misericórdia, nos convencendo, Pai, a seguirmos a Tua vontade. Meu Deus, que diante de qualquer obstáculo que se levanta contra nós possamos, Pai, enxergar não apenas aquilo que dá para ver com os olhos físicos, mas que possamos ter discernimento do Teu Santo Espírito. Possamos ouvir a Sua voz, possamos ver a Tua vontade, possamos cumprir o Teu chamado. Possamos confiar no Deus que nos sustenta em todo o tempo e nos guarda em todo o tempo, quando estamos debaixo do propósito dele. Ó Deus, planta os teus sentimentos em nosso coração, em nossa mente. Nos dá diligência, Pai, em nossas mãos, para cumprirmos a tua vontade nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo. Seu like ajuda demais para essa transmissão chegar para outras pessoas. Antes de sair dessa transmissão, coloca aqui no comentário como Deus falou na sua vida através dessa palavra. É muito importante para mim ler o seu feedback e todos os dias faço questão de responder todos os comentários que são colocados aqui no canal. Fica com a gente, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus, tá bom? Shalom no teu coração, a gente se vê por aí, até a próxima, tchau, tchau!